Na propriedade da família Delhart, uma conversa tensa estava acontecendo entre um homem e uma mulher. A dama de cabelos cor-de-rosa pousou a xícara de chá praticamente intacta no pires com nervosismo, evitando olhar para cima. Afinal, sentado à sua frente, fitando-a com severidade, estava ninguém menos que o próprio Duque Cassis Adelhart. Embora a jovem tentasse parecer amigável, sabia que o Duque a enxergava como sua pior inimiga, e com certa razão. Então, o que a fez vir até aqui sem aviso prévio? Perguntou ele, com olhos vermelhos penetrantes. Ela apertou as mãos no colo, tentando organizar os pensamentos. Sua graça, disse ela, finalmente erguendo os olhos azuis em sua direção, quero romper nosso noivado. Suas palavras soaram firmes. O Duque se contraiu, surpreso, mas tentou manter a compostura e questionou se ela compreendia o que estava dizendo. Você sabe que nenhum de nós quer esse casamento fictício, respondeu ela. Tudo havia começado há uma semana, a estrada, a luz intensa, o som estrondoso e o impacto. Uma poça escarlate se espalhava pelo asfalto. Um celular quebrado estava próximo, e as pessoas gritavam ao redor. Começara com um acidente. Depois de algum tempo, ela abriu os olhos com dificuldade e viu um ambiente completamente estranho. Quando acordou, percebeu que estava em outro mundo. Além disso, a sensação em seu próprio corpo era diferente, e ela correu imediatamente para o espelho. Ao ver o reflexo, uma enxurrada de emoções a dominou. Ela havia renascido no mundo de um romance de fantasia, como frequentemente ocorre nos livros. Tornará-se ninguém menos que Ibelia Barn. Ibelia Barn era protagonista de um livro com um destino cruel. Ao se casar com Cassis, tornava-se madrasta de Lucius, uma madrasta terrivelmente traiçoeira e inimaginavelmente cruel. Assim como seu enteado, Ibelia era filha ilegítima. Mas ao contrário dela, todos do ducado amavam Lucius e cuidavam dele. Ela era dominada pela inveja. Acreditava que a criança deveria passar pelas mesmas dores que ela sofreu, e recorria a abusos físicos contra Lucius. Pega em flagrante, Ibelia foi expulsa e acabou contraindo uma doença, morrendo mais tarde em um monastério. E seu Yuan, a mulher que agora ocupava seu corpo, era uma leitora que se sentirá satisfeita com o destino da vilã. Como, então, ela foi parar no corpo de Ibelia? De qualquer forma, Ibelia ainda não havia se casado com Cassis. Seria mais fácil cortar os laços agora do que depois do casamento. Ela estava disposta a fazer o que fosse necessário para sobreviver. Até poderia ser gentil com o jovem Lucius, mas esse não era seu maior problema. O verdadeiro obstáculo era o próprio Cassis Adelhart. Ela não queria se casar com alguém que a desprezava, e não precisava da riqueza dele, aquilo só transformaria sua vida em um inferno. Perdida em pensamentos, chegou ao cômodo certo e tomou uma decisão firme. Sim, ela romperá com Cassis e reconstruirá sua vida. Vai mudar o rumo da história original. Essa é uma decisão sua ou um capricho do Conde Barnum? Questionou o homem após ouvir Ibelia, ao que ela respondeu que seu pai não estava ciente de nada. O Duque se levantou e declarou que, nesse caso, a conversa estava encerrada. Vou fingir que isso nunca aconteceu. Olhe para si mesma de fora, disse ele. Mas Ibelia não desistiu. Tentando detê-lo, ela segurou a mão do Duque, mas ele a afastou imediatamente, com uma expressão de irritação. Ela já esperava essa reação, mas se esforçou para responder com calma e sem emoção. Sabia por que ele havia concordado em se casar com ela, a filha ilegítima de um conde. Estava certa de que seu pai havia proposto o casamento em troca de silêncio, ou melhor, como uma ameaça. Se você sabe disso, por que ainda quer romper o noivado? Cassis ficou seriamente irritado, mas a garota prometeu lhe fornecer todas as informações necessárias, e, em troca, pediu que terminassem o compromisso. Como você conseguiu essa informação? O Duque perguntou, atônito. A garota respondeu que não podia revelar, e mentalmente acrescentou que seria estranho dizer que lera tudo isso em um livro. No entanto, assegurou que não havia ocorrido nenhum vazamento. Só meu pai e eu sabemos disso. Então, o que me diz, Vossa Graça? Ibelia aguardou uma resposta. O homem ficou em silêncio e, suspirando fundo, disse que pensaria a respeito e que ela podia ir. Despediu-se com dignidade e saiu da sala em direção à saída. No entanto, mesmo considerando tudo, foi grosseiro da parte dele não acompanhá-la. Perdida em seus pensamentos, suspirou cansada, até que ouviu alguém chamá-la. Lady Barn, se não se importar, começou uma voz fina e suave. À sua frente, estava um menino de cabelos escuros e grandes olhos vermelhos, com um olhar suplicante. No momento em que o viu, Ibelia percebeu que aquele era Lucius. Contudo, o fato de o garoto tê-la convidado para tomar chá a surpreendeu profundamente.
A enfermeira que acompanhava o jovem cavalheiro comentou que ele deveria primeiro cumprimentar a dama, e Lucius se lembrou de seu erro justamente quando estava prestes a se apresentar. Olá, jovem senhor Adeliard. A garota o cumprimentou com um sorriso, interrompendo-o sem querer. Mas o menino não ficou chateado, apenas arregalou os olhos surpreso. Era a primeira vez que era saudado daquela maneira, e ele pensou que aquela garota não era como as outras pessoas. Quando a olhou nos olhos, perguntou surpreso se ela realmente o conhecia. Ela respondeu que era difícil não reconhecê-lo, pois ele era a cópia do Duque. Como já deve saber, sou Abelia Bernard, disse ela, curvando-se em reverência. Pensando em tomar chá juntos, ela refletiu que, se aceitasse, Lucius começaria a ter esperanças de que ela se tornasse sua madrasta. E mesmo agora, com o garoto olhando para ela com tanta expectativa nos olhos, ela ainda teria que recusar. Perdoe-me, jovem mestre, mas não posso aceitar isso, respondeu ela, decidindo que era melhor não alimentar esperanças falsas antes de romper o noivado. A garota explicou que, por estar noiva, não achava apropriado aceitar o convite dele. Lucius imediatamente se entristeceu e suas mãos começaram a tremer levemente. O menino pediu desculpas por ter sido tão rude. No entanto, a jovem apressou-se em garantir que a culpa era dela, acrescentando que precisava partir, despedindo-se do jovem cavalheiro. Lucius Adeliard, o único herdeiro do Duque Cassius Adeliard, permaneceu parado onde estava, observando Abelia Bernard se afastar em direção à saída. Lucius Adeliard é o filho ilegítimo de Cassius Adeliard. No original, era frio e calculista como o pai, um homem capaz de matar sem qualquer arrependimento. Foi assim que Lucius passou sua infância, completamente sozinho em um mundo cruel, repleto de indiferença humana. Um dia, Cassius Adeliard declarou Lucius como seu herdeiro diante de todo o conselho. O que está dizendo, Duque? Deve escolher uma duquesa que lhe dê um sucessor legítimo. Os conselheiros intervieram, sem entender como um filho ilegítimo, e ainda por cima plebeu, poderia se tornar o herdeiro da família ducal. Um dos presentes até disse que compreendia a preocupação com o jovem mestre, mas que se tivesse um herdeiro legítimo, mudaria de ideia rapidamente. O duque não escutou suas reclamações por muito tempo e ordenou silêncio a todos. Esta é minha decisão. Quem tentar contestá-la perderá a cabeça. Disse o homem friamente. Ele estava determinado a conceder a Lucius tudo o que lhe era devido por direito de sangue. Se isso é tudo, estão dispensados, informou a todos e levantou-se do assento. O homem estava decidido e não ouviria objeções. Ao abrir a porta, saiu da sala de negociações mantendo o rosto austero, mesmo ao ver pétalas de rosas espalhadas à frente da entrada. Nesse momento, Lucius já corria a porta fora, indo direto para o jardim. Escondeu-se atrás de uma das colunas, segurando botões de rosas brancas nas mãos, refletindo sobre o que havia escutado, mas seus pensamentos foram interrompidos pelas vozes femininas que vinham do jardim. Talvez a mãe do jovem mestre fosse uma plebeia, ou pior, comentavam as mulheres sentadas à mesa, esposas dos conselheiros do duque. Conhecendo o duque, ele teria se casado até com uma nobre em desgraça. Mas o fato de ele aceitar apenas o jovem mestre já diz muita coisa. Os comentários continuaram. Será que o status da mãe do garoto era ainda mais baixo que o de uma plebeia? Concluíram. Então, uma delas sugeriu que, se fosse esposa do duque, enviaria a criança para um internato. Outra comentou que isso ainda era bondade demais. Se fosse ela, o garoto já estaria em um mosteiro há muito tempo. Nessa realidade cruel, Lucius sonhava com apenas uma coisa. Todas as noites, antes de dormir, o menino orava a todos os deuses que conhecia, por favor, deixem-me ter uma mãe. O desejo da criança era tão grande. Elia Barr retornou para casa após a viagem à propriedade do conde Barnani. O cocheiro anunciou que haviam chegado e ajudou a jovem a descer da carruagem. Ela não conseguia tirar a imagem de Lucius da cabeça. Parecia que ele estava chorando. Talvez ela devesse ter aceitado, pelo menos uma vez. Uma tarde tomando chá não seria tão ruim. Se não estivesse no corpo de Abelia, poderia cuidar melhor de Lucius. Não. O que estou pensando? Cortou-se imediatamente. Afinal, naquela situação, tudo o que podia fazer era romper o noivado e viver sua própria vida. Assim que entrou em casa, foi imediatamente recebida com uma pergunta: onde havia estado? Na verdade, ela já estava cansada de toda aquela situação. Além disso, aquela pessoa nem deveria estar na mansão. Estou perguntando onde você estava, disse Derek Bernard, meio-irmão de Abelia, ansioso por uma resposta. A jovem fechou os olhos. Será que ele havia feito tudo aquilo só para irritá-la? Que doce! Pensando bem, ele também era uma vítima. A mãe de Abelia era uma criada na casa dos Barr.
Ela era incrivelmente bonita. Um dia, chamou a atenção do conde, e logo nasceu uma menina de cabelos rosados, Ebelia. Temendo abusos da mansão, a mãe de Ebelia fugiu, mas logo depois adoeceu com a peste. Preocupada com o futuro da filha, procurou o conde. No entanto, ao receber a carta, ele não ficou nada contente com a notícia. Amassando a carta nas mãos, prometeu a si mesmo que mataria as duas. E assim, logo partiu rumo à casa onde Ebelia e sua mãe viviam, com a intenção de cumprir o que havia decidido. No entanto, ao encontrar a filha e examiná-la cuidadosamente, percebeu que a criança era muito parecida com a mãe e poderia render um bom preço no mercado de casamentos. A pequena Ebelia, assustada todo o tempo, sentou-se diante do conde, esperando o seu destino. O homem então lhe deu uma escolha, ir com ele ou ficar ali. E se fosse com ele, ajudaria sua mãe. Sem muitas opções, Ebelia tornou-se prisioneira daquela mansão. A raiva do segundo filho do conde, Derek, era especialmente voltada para Ebelia. Enquanto subia as escadas, Ebelia pensava que gostaria que aquele fosse um dia tranquilo. Porém, seu desejo não se concretizou, e logo foi agarrada pelo braço. Você está louca? Está me ignorando agora, disse Derek, indignado. Mas Ebelia respondeu que não tinha nada a dizer a ele e pediu que a deixasse passar. Estava um pouco cansada naquele dia. No entanto, o rapaz se irritou seriamente com o modo como ela lhe falou, ao que a garota retrucou dizendo que ele deveria chamá-la de irmã. Você só é corajosa assim por causa do seu noivado com o Duque Adelard, disse ele com raiva. Mas isso não muda nada. Ebelia respondeu que, pelo contrário, se casasse com o duque, ela se tornaria uma das 3 duquesas do império, enquanto ele, que nem havia conseguido o título de conde. Mas ela não conseguiu terminar a frase, pois viu um lampejo de fúria nos olhos de Derek e sentiu-se sendo puxado escada abaixo. Soltando sua mão, o jovem Barna a empurrou com as 2 mãos. A primeira coisa que ela viu ao abrir os olhos foi o lustre de seu quarto. A consciência voltou aos poucos. Deitada na cama, Ebelia lembrava-se claramente de ter caído das escadas, mas não compreendia exatamente o que havia acontecido. Nesse momento, sua criada entrou no quarto e perguntou se estava tudo bem com sua senhora, se ela estava ferida. Quando a garota respondeu que seu corpo doía um pouco, a criada pessoal, Anne, contou com pesar que o jovem mestre Derek a empurrara a escada abaixo. Derek, que canalha, pensou Ebelia. Mas não podia fazer nada a respeito. A criada lhe deu analgésicos e disse que o médico mandou que ela descansasse. Anne também entregou à senhora um envelope selado com o brasão da família Adelard. A garota o pegou, surpresa com o fato dos Adelards estarem lhe escrevendo. Lady Ebelia, olá. Aqui é Lucius, começava a carta. O professor disse que, para convidar alguém para visitar, é preciso um convite. Desta vez, prepararei ainda mais guloseimas para o chá. Você virá? Estarei esperando. Assim escreveu o jovem Sr. Adelard. Ebelia lia a carta com atenção quando percebeu que algumas gotas haviam caído sobre o papel. Com surpresa, notou que eram suas próprias lágrimas. Estava chorando. Mas por que chorava? Talvez a carta lhe lembrasse sua própria história. Para ela, que cresceu sem mãe, os sentimentos de Lucius eram mais compreensíveis do que para qualquer outra pessoa. A mulher de seu pai também surgiu em sua vida. Sempre tentava ser gentil com a garota e a cobria de presentes. A aparição da madrasta em sua vida parecia um sonho. Todos os dias, Ebelia sonhava que seria uma família feliz. Mas isso era passado. Um dia, a pequena Seu ouviu a esposa do pai sugerindo que fosse entregue aos parentes, afinal, um segundo filho logo nasceria, e ela não conseguiria cuidar dos 2 sozinha. Ou talvez mandá-la para um internato, pois ouvirá dizer que hoje em dia esses lugares tinham todo tipo de conforto. Por saber como dói, Ebelia não queria dar falsas esperanças ao pequeno Lucius. Ela escreveu uma resposta, selou o envelope e o entregou à criada com instruções para enviá-lo aos Adelard. Quando a criada saiu em sua missão, Ebelia suspirou levemente e relaxou na cadeira, mergulhada em seus pensamentos. De qualquer forma, não importa o que tenha acontecido ontem, Derek é um completo desgraçado. Ele definitivamente estava zombando dela de propósito. E, antes de tudo, Ebelia precisa se vingar de Derek, e só então romper o noivado com Cassis. Mas mesmo que consiga romper o noivado, o Conde Bar não desistirá de tentar casá-la. Por isso, Ebelia precisa fugir da propriedade do conde o mais longe possível. Pensando nisso, vestiu uma longa capa. A garota percebeu que precisava de dinheiro e de algo mais. Para este último, ela precisava encontrar uma guilda de informações, o que faria imediatamente. Enquanto isso, a vida seguia normalmente na mansão Adelard.
Lúcio segurava a carta nas mãos, alegre, contou a babá que havia chegado uma resposta de Ibelia. A mulher ficou sinceramente feliz ao ver a alegria de seu pupilo e se ofereceu para ler a carta, mas o menino queria lê-la sozinho. Espero que você esteja com boa saúde. Agradeço pelo repetido convite para o chá. Infelizmente, preciso recusar porque não tenho nenhum tempo livre. Essa era a resposta de Ibelia para o jovem cavalheiro, e quanto mais Lúcio lia, mais triste ele ficava. Por fim, perguntou a babá se era possível que tudo aquilo fosse por causa de sua origem, e que por isso seu pai e ela não gostavam dele, e por isso estavam rompendo o noivado. A mulher apressou-se em assegurar ao garoto que o duque o valorizava muito, mas Lúcio não se convenceu com suas palavras, pois em seu coração sentia-se culpado. Nana, você acha que eu posso convencê-la? A esperança brilhou na voz da criança, e a babá confirmou. Então eu preciso preparar um presente para a Lady Abelia, alegrou-se Lúcio. Afinal, todo mundo gosta de presentes, e talvez, se ela gostar, mude de ideia. Sim, vamos tentar. A babá concordou. Mas doía vê-lo tentando com todas as forças ser amado. Enquanto isso, Abelia havia chegado à cidade e vagava pelas ruas em busca da casa certa. Jovem mestre, por favor, vá com calma. Ela ouviu uma voz próxima e a reconheceu. Lúcio, inspirado, correu e ao mesmo tempo incentivou a babá a apressar-se, o que se revelou um erro no instante seguinte. O som de uma queda surda ecoou pela rua movimentada, seguido pelos gritos preocupados de mulheres que passavam, os quais Abelia tentou ao máximo ignorar. Isso não poderia impedi-la de seguir em frente. Apenas continue. Apenas continue, dizia a si mesma. Ah, não consigo evitar. Apenas um segundo depois, a garota se virou e foi na direção de Lúcio. Lúcio estava sentado no chão, e lágrimas amargas enchiam seus olhos. Jovem mestre, você não está machucado. Ibelia correu até ele, tirando o capuz da cabeça enquanto se aproximava. Os olhos de Lúcio se arregalaram de surpresa ao ver Lady Barn diante de si. A garota pediu que ele se levantasse porque o chão estava frio e também sugeriu que voltassem para a propriedade para que um médico o examinasse. Não, eu vim comprar um presente para você, recusou o menino sem pensar. No entanto, a dama insistiu que, naquela situação, o presente não era o mais importante, e que sua saúde vinha em primeiro lugar. Ao perceber que ela se preocupava com ele, Lúcio corou. Então venha comigo, Lady Abelia. O jovem cavalheiro convidou novamente a garota, e ainda queria muito convidar Lady Abelia para o chá. E a garota não pôde resistir à persistência do jovem mestre Adelhard. Havia todo tipo de bolos, biscoitos, doces e outras guloseimas sobre a mesa. Ao olhar para aquela abundância, Ilia só conseguia pensar que não tinha tempo para tais coisas. No entanto, naquele momento, Lúcio ofereceu outro doce à dama, e a garota aceitou com um sorriso. A propósito, jovem mestre, por que quis me convidar para o chá hoje? Ela perguntou. O menino ficou muito envergonhado e não teve coragem de responder, mas ainda assim perguntou se ela poderia se tornar sua mãe. A princípio, Abelia ficou chocada com uma pergunta tão franca, incapaz de dizer uma palavra. E embora compreendesse sinceramente os sentimentos dele, foi forçada a se desculpar, dizendo que não poderia ser sua mãe, o que levou Lúcio a supor que era porque ele era uma criança ilegítima. Não é isso. A garota estava encurralada, e realmente não queria ofender ou magoar o menino. Felizmente para ela, naquele momento, o duque saiu para o terraço e perguntou severamente o que ela fazia ali. Lúcio soltou um suspiro assustado e encarou o pai com olhos arregalados, e a garota pensou, compreensivamente, que tal reação era exatamente o estilo do duque. O motivo pelo qual Abelia não podia ser deixada sozinha com Lúcio era o segredo que encurralou o duque diante do conde Barnum. Lúcio não é filho biológico de Cassis. Há um nome que não deve ser mencionado na propriedade Adelhard, e é o nome da filha mais velha do falecido duque Adelhard e irmã de Cassis, Júlia Adelhard. Para Cassis, que foi abusado por seu pai sob o pretexto de prepará-lo para herdar o título, ela era o único alívio. Júlia era a única que ele podia chamar de família, e apenas sua irmã mais velha sempre dizia que Cassis não era culpado de nada e que ele não deveria se preocupar. Mas, com o tempo, o destino os separou e eles tomaram caminhos diferentes. Com o tempo, o menino criou forças e mostrou uma determinação inédita. Sentia-se especialmente feliz com a ideia de que agora Júlia poderia escapar do pai. Mas um dia, ao voltar para casa, encontrou sua irmã em um estado deplorável. Júlia, o que diabos aconteceu? Ele perguntou à sua irmã, que chorava no meio de um cômodo destruído, com vestígios de sangue. Foi o nosso pai quem fez isso. Lúcio perguntou em voz baixa, mas sua irmã não respondeu, pois tudo já estava claro sem palavras.
A violência interminável contra Júlia, que engravidou sem saber quem era o pai da criança, e Cassis, que sabia a verdade, sempre protegeu Júlia do Duque, mesmo sendo apenas um adolescente. O futuro Duque estava muito preocupado com sua irmã mais velha, que iluminava o mundo ao redor dele com seu sorriso. Ela agradecia ao irmão mais novo por protegê-la, bem como ao filho dela. Júlia morreu devido a complicações durante o parto. Kai se preocupava com o escárnio que recaía sobre sua irmã, que morreu ao dar à luz uma criança ilegítima. E assim, assumindo o peso da condenação de todos ao seu redor, ele aceitou o pequeno Lucius como seu próprio filho e passou a procurar o pai biológico do garoto. Um ano atrás, algo aconteceu na propriedade Adelarta que o deixou muito preocupado com o menino. O médico convocado relatou que o jovem cavalheiro teve uma convulsão repentina, mas Cassis não entendia o que estava acontecendo. Todos estavam particularmente alarmados com o estranho símbolo flamejante no peito do exausto Lucius. O médico explicou que o jovem cavalheiro não estava apenas com febre, mas devia carregar uma maldição inata que se manifestava na forma daquele símbolo, e parecia ser hereditária. Depois que o médico perguntou ao Duque se ele tinha alguma pista sobre aquilo, Cassis vasculhou todos os livros da biblioteca em busca de uma resposta. Sem encontrar nada, o Duque pensou com raiva que aquilo vinha, com certeza, do pai biológico de Lucius. Não poderia haver outra explicação. O tempo passou de forma implacável, e encontrar informações sobre a maldição se tornava cada vez mais difícil. Até que um dia, o Conde Barn apareceu na propriedade, alegando que poderia ser muito útil ao Duque. É sobre os pais biológicos de Lucius, disse ele a Cassis com um sorriso repulsivo. No entanto, o Duque Adelard não tinha intenção de entrar em jogos e perguntou novamente o que ele queria dizer com aquilo, já que Lucius era seu próprio filho. Cais não tinha intenção de revelar seu segredo a ninguém, especialmente a um tipo escorregadio como o Conde Barn. Contudo, quando ele revelou que a mãe biológica de Lucius era sua irmã mais velha, Julia Adelard, foi como se uma pedra pesada tivesse sido colocada sobre os ombros do Duque. E o dono daqueles cabelos platinados é o pai verdadeiro de Lucius, acrescentou o conde, sacudindo um pequeno envelope. E já que estavam no assunto, ele tinha uma proposta de negócios para o Duque. Se você se casar com minha filha Belia, eu manterei tudo em segredo. Parecia uma ameaça de chantagem escancarada. Mas, se o Duque Adelard recusasse, então todo o público saberia desse segredo. E como a Belia pede o divórcio em troca de informações sobre o pai verdadeiro de Lucius, é natural que Cassis fique cauteloso com os encontros deles. O pai da Belia não tem nada a ver com isso. Eu a convidei para vir até nós. O menino tentou explicar tudo ao Duque, mas ele mandou o filho para o quarto. Lucius não queria obedecer e continuava tentando proteger Lady Barnum. No entanto, a própria Belia pediu ao jovem mestre que a ouvisse, pois precisava conversar com o Duque. Quando ficaram a sós, Cassis perguntou o motivo da visita, ao que a moça respondeu que havia encontrado o jovem por acaso no mercado e aceitou apenas o convite para tomar chá. Parece que estraguei o humor do Duque. Se estiver desconfortável, irei embora agora mesmo. A Belia se levantou, e nesse momento a manga de seu vestido se ergueu, revelando hematomas em seu pulso. As manchas escuras na pele delicada da garota não passaram despercebidas pelo Duque, que reagiu por impulso. O homem imediatamente bloqueou seu caminho, impedindo-a de sair. De onde vieram essas feridas? Perguntou. Foram causadas pelo Conde Barn. Ele segurou firmemente, mas com cuidado, a mão de Abelia, exigindo uma resposta. E quando a garota respondeu timidamente que não era isso, ele supôs que os responsáveis fossem seus irmãos. Duque, isso não é algo com que o senhor deva se preocupar enquanto estamos no processo de rompimento do noivado. A moça tentou argumentar, mas o homem retrucou que isso era exatamente o que o preocupava, pois ele ainda não havia concordado com o rompimento, e, sendo ela sua noiva, acreditava ter o direito de fazer perguntas. A Belia pensou que, na verdade, ele não a considerava sua noiva, mas respondeu em voz alta que eram apenas arranhões de uma queda na escada no dia anterior, e pediu que a deixasse ir relutante. Cassis soltou a mão dela e disse que prepararia uma carruagem. Logo ele já estava apressado pelo corredor, refletindo sobre a situação atual. Seu corpo estava tenso, e no início caminhava rápido demais, mas em certo ponto parou abruptamente. Logan, descubra como Lady Abelia é tratada na mansão. Ordenou ao seu assistente. Ele ainda não conseguia esquecer os ferimentos nas mãos dela, pois pareciam marcas de violência. Se suas suspeitas se confirmassem, ele não poderia simplesmente deixar tudo como está. A carruagem do Cal seguia calmamente pela floresta, transportando a convidada por ordem do Duque Adelard. A Abelia havia pedido ao cocheiro para deixá-la na rua Courtney, mas o servo explicou que tinha ordens para levá-la até a propriedade dos Barnum. Há um assunto pendente, por favor, só dessa vez, pediu a garota com sinceridade.
Logo chegaram à rua mencionada, o que o cocheiro informou à dama. Ao entrar em um dos edifícios, a jovem teve certeza de que era o lugar certo. Fechou a porta devagar atrás de si e caminhou até o bar no outro extremo da sala. Abelia bateu suavemente 3 vezes na mesa com o punho e pronunciou a frase que havia ensaiado. Assentem, por favor, com limão e gelo, disse ela com um sorriso. Assente é um coquetel popular em todo o Império, mas naquela taverna, assente era o código secreto da Guilda de Informações Cierro. O jovem atrás do balcão perguntou se ela sabia o significado da frase, e a garota confirmou com um sorriso. Bater 3 vezes na mesa e pedir assentem com limão e gelo era o código para solicitar uma audiência com o líder da Cierro. 13 anos após a morte de Cassis, eventos significativos começaram a ocorrer. O filho de Cassis encontrou um retrato de Júlia Deliart em uma sala secreta. Lucius, ao descobrir a verdade sobre sua origem, concluiu que Cassis o havia traído. Ele começou a trocar informações com a Cierro e estabeleceu uma relação próxima com seu líder, Samuel Denoa. Mas o verdadeiro motivo de Abelia querer contratar os serviços da guilda era outro. Ao aceitar a rígida política da guilda de trocar informação por informação, ela firmaria um contrato com eles, usando tudo o que sabia. Convencer Samuel não seria difícil. Entrei em contato com o líder. Por favor, espere um pouco, disse o jovem após conduzir a dama até uma sala interna. Ele também lhe ofereceu uma bebida enquanto aguardava, e a garota aceitou o copo com gratidão. No entanto, antes de dar um gole, observou atentamente o jovem à sua frente. Ele parecia bastante comum, mas o cheiro que exalava era impossível de ignorar, algo raro, mesmo para os mais ricos. O aroma calmante de ervas liser. O que está fazendo? Disse o jovem assustado quando a garota de repente agarrou sua mão. Ela respondeu que não havia mais motivo para esperar, pois o líder da Cierro, Sir Samuel, já estava naquela sala. O jovem, apesar da surpresa, perguntou calmamente como ela havia descoberto. Ela explicou que ouviu dizer que a irmã mais nova de Sir Samuel estava muito doente e que constantemente queimava a erva liser, que funcionava como sedativo, e ele também cheirava ela. Além disso, o anel em seu dedo indicador era um artefato que permitia mudar de aparência. Por alguns instantes, o jovem olhou para a garota surpreso e depois riu alegremente, dizendo que aquilo era muito empolgante. Acho que você merece minha atenção. Samuel girou o anel no dedo, e naquele momento seus cabelos mudaram de cor. Seus traços faciais se transformaram. Samuel, o líder da Cierro, sorriu de forma deslumbrante e perguntou o que a dama desejava. Abelia colocou um saco pesado de moedas sobre a mesa e pediu para pegar emprestado aquele artefato. Além disso, precisava de ajuda para encontrar uma mulher que trabalhava como médica. Ela tinha cabelos vermelhos, olhos verdes, e provavelmente vivia na capital ou em algum lugar próximo. Seu nome era Aron Ner. Quando o jovem perguntou sobre o pagamento, a dama empurrou o saco em sua direção, dizendo que aquilo bastava para cobrir os custos da busca pela doutora. Mas ela também planejava continuar trabalhando com a Cierro no futuro. Como recompensa por isso, direi como curar sua irmã, sorriu ela. As últimas palavras da dama deixaram Samuel sem palavras. Durante 7 anos, desde o nascimento de Arya, não haviam encontrado nada. Então como aquela mulher poderia saber a solução? O livro se chamava Arya da Luz. Ou seja, a irmã mais nova de Samuel, a Arya, era a protagonista. Ela era frágil, mas gentil. Lucius, que crescerá desconfiado das pessoas após a traição de Aelia e Cassis, foi tocado pela bondade de Arya, e o poderoso poder divino que a consumia era a única luz capaz de curar a maldição de Lucius. Tente preparar um xarope de flor de talina para sua irmã. Essa planta cresce no reino de Ceci e ajuda a restaurar forças, acrescentou a garota. Mas Samuel duvidava de por que deveria acreditar nela. Abelia apontou que cabia a ele decidir se a informação era confiável, e até que os dados sobre a flor de talina fossem verificados, ele não poderia lhe oferecer nenhuma outra informação. Mas ainda era de seu interesse encontrar a doutora o mais rápido possível. Se ela ajudasse Aron a criar uma cura para a Arya, o acordo com Samuel se tornaria muito mais fácil. Certo. Algo mais? Perguntou o jovem. Sorrindo de forma encantadora, a garota respondeu que sim, havia mais uma coisa que desejava perguntar. Abelia voltou para casa quando já estava completamente escuro. Ao entrar em seu quarto, ela agradeceu a Deus por não ter sido pega. Momentos depois, a criada informou que era hora do jantar, e a jovem respondeu que já estava a caminho. Ela estava atrasada, e toda a família, liderada pelo Conde Berna, já estava reunida na sala de jantar. Ao olhar para o homem que chamava de pai, a garota percebeu que ele parecia muito mais cruel do que imaginava. O homem notou seu olhar e perguntou o que ela estava encarando.
Elia respondeu que apenas estava distraída em seus pensamentos. O jantar prosseguiu em silêncio, e os pratos foram sendo esvaziados. Ebelia também remexia em seu prato silenciosamente com os talheres. Elia chamou o conde ao terminar de comer, limpando a boca com um guardanapo. A garota congelou, surpresa, sem sequer levar o garfo à boca. Ele comentou que soube que ela visitará a propriedade dos Adeliard no dia anterior sem explicar o motivo. A pergunta foi feita com um tom gélido. No entanto, a garota não se intimidou nem um pouco e calmamente largou os talheres. Agora, uma mentira teria sido a melhor escolha, mas as circunstâncias haviam mudado um pouco, e ela respondeu com confiança que havia pedido ao duque para romper o noivado. O que você disse? O conde conseguiu perguntar com dificuldade, após um silêncio mortal. Falei com o duque sobre romper o noivado. Achei que contaria a você no momento certo, explicou a garota com um sorriso. Mas ela não teve tempo de concluir, pois os acontecimentos se desenrolaram rapidamente. Num instante, o conde Barney estava ao seu lado e lhe deu um tapa sonoro no rosto. Lélia, não teste minha paciência, disse o homem com raiva, exalando fúria. Ao sair da sala de jantar, anunciou que falaria com o duque Adeliard e a advertiu a não ousar mencionar novamente o rompimento do noivado. Lembre-se disso, disse firmemente, sem sequer olhar para a filha. Quando a porta se fechou atrás do chefe da família, Ebelia levantou-se da cadeira com a intenção de sair, mas foi interrompida pela pergunta do irmão, que quis saber se ela havia enlouquecido. A garota, com a bochecha vermelha e dolorida, olhou para ele sem qualquer emoção. Você não tem mais nada a dizer, ela devolveu a pergunta. Mas Dererick não entendeu o que ela queria ouvir. Talvez ele vá se desculpar ou perguntar se estou bem, explicou Ebelia. No entanto, o jovem apenas sorriu maliciosamente diante das palavras dela. Ele não se considerava culpado de nada. Além disso, segundo ele, ela andava dizendo muitas besteiras ultimamente, e devia parar de se intrometer nos assuntos da família e deixar de ser notada. Ou seja, você não vai se desculpar, afirmou a garota. Nunca pedirei seu perdão em toda a minha vida, respondeu Derek, aproximando-se da irmã. E enquanto ele permanecia perto dela, exalando raiva, Ebelia discretamente derramou um pouco de líquido de um pequeno frasco em seus pés. Ela já suspeitava que nada de bom poderia vir dele, então estava preparada. Derek teve a chance de se desculpar, mas desperdiçou. Anteriormente, ela havia dito a Samuel que havia alguém que queria empurrar escada abaixo, mas apenas para causar um pequeno ferimento. De todos os pedidos que recebemos, esse é o mais moderado, comentou o jovem. Mesmo assim, a ideia de machucar alguém ainda incomodava a garota. Logo, um Samuel sorridente lhe entregou um pequeno frasco de líquido cintilante. Ainda se sentindo um pouco desconfortável, ela suspirou cansada, querendo sair dali o quanto antes. Enquanto isso, questões importantes também estavam sendo discutidas na propriedade Adeliard. O assistente de Cass forneceu ao cavalheiro os resultados de uma pequena investigação feita a seu pedido. Apesar de o conde fingir se importar com Lady Barr, frequentemente a negligenciava em casa. Além disso, até mesmo a condessa parecia zombar dela, usando as lições como pretexto para greves de fome e outras restrições. No entanto, quando o Duque perguntou sobre violência física, o assistente respondeu que não havia sinais disso. Cassie refletiu, pois era difícil de acreditar. Se aquilo não eram sinais de violência, então de onde vinham os ferimentos no pulso dela? Visitarei a propriedade Barnum, anunciou o Duque, surpreendendo seu assistente com a decisão repentina. Mas Cassis estava determinado a verificar algo com os próprios olhos. A carruagem do Cal acelerava pela estrada rumo à mansão da família Barnum. Durante todo o trajeto, o Duque permaneceu absorto em seus próprios pensamentos e reflexões. Parecia que estava a caminho de salvar sua noiva dos abusos da família. Mas, e se ela dissesse que não estava sendo maltratada? O que aconteceria então? O homem se arrependeu um pouco de suas ações, por ter agido por impulso, sem pensar direito. Na verdade, o frio e calculista Cassis Adeliard mal se reconhecia. A chegada do Duque Adeliard causou alvoroço entre os criados da mansão Barnum. Um mordomo tentou impedi-lo, garantindo que Lady Barr não estava bem no momento, e sugeriu que a visita fosse feita em outra ocasião. Mas Cassis não acreditou em uma única palavra do servo, pois apenas no dia anterior ela estava completamente saudável, desconsiderando os hematomas em seus pulsos. É por isso que ele se recusou categoricamente a ir embora, deixando o servo perplexo. Preciso ver Lady Barr imediatamente. O tom do homem não admitia objeções. Ebelia estava sentada em seu quarto diante de um grande espelho. Uma grande mancha vermelha florescia em seu rosto delicado, ardendo cruelmente. No entanto, a garota não estava nem um pouco abalada. De certo modo, ela teve uma pequena compensação moral.
Um pouco antes, a criada havia informado que o jovem mestre Derek tinha caído da escada. O quê? Ele não se machucou? Perguntou Ebelia, fingindo preocupação, mas com um certo entusiasmo. Anne respondeu que ele apenas havia quebrado a perna. Preocupava-se com o fato de que a senhora também tinha caído recentemente das escadas. Com um sentimento secreto de regozijo, Ebelia sorriu discretamente. Bem, deve ser apenas uma coincidência infeliz, tentou tranquilizar a criada. Pelo menos, não teria que ver Derek por um tempo, o que não era nada mal. Espreguiçando-se cansadamente na cama, Ebelia pensou se deveria descansar por um dia, fingindo estar doente. Mas, assim que pensou em repouso, houve uma batida insistente na porta, como um lamento de que ela jamais conseguiria descansar. A garota levantou-se da cama e permitiu que a visitante entrasse. Madame, a senhora tem uma visita. A criada entrou no quarto aflita. Ebelia ficou surpresa com a visita, mas ainda mais com a reação da criada. Seria mesmo necessário tanto alvoroço por uma simples visita? A criada se justificou, dizendo que se tratava de uma visita incomum. O Duque Adelhart entrou com confiança na casa, ignorando todas as tentativas dos criados de impedi-lo. Ele pretendia ver sua noiva naquele dia. Ebelia ficou incrivelmente surpresa ao saber que o convidado inesperado era o Duque Adelhart, que havia chegado sem qualquer aviso. Talvez tivesse vindo responder à proposta de rompimento do noivado. Pensativa, a garota tocou levemente sua bochecha vermelha. Mas como poderia recebê-lo daquele jeito? Pediu à criada que informasse ao Duque que ela não estava se sentindo bem e solicitasse que voltasse em outra ocasião. A criada saiu apressada para cumprir a ordem, mas retornou pouco depois com uma expressão de horror. O Duque insistia em ver a jovem naquele mesmo dia. Ele a aguardaria na sala de visitas. Diante disso, Anne suspirou cansada, e a garota percebeu que não tinha outra escolha. Bem, não há nada que se possa fazer, disse, levantando-se da cama e pedindo à criada que a ajudasse a se arrumar. Pelos 30 minutos seguintes, Anne ajudou sua senhora com o cabelo e a maquiagem. Tudo estava pronto, mas a criada ainda estava preocupada com a marca do golpe, que era impossível esconder. Ebelia observou seu reflexo no espelho. Uma bela jovem com uma mancha vermelha na bochecha a encarava. Anne continuava reclamando que, se o Duque visse aquilo, estariam em sérios apuros. Ebelia interrompeu os lamentos e pediu um favor, o chapéu de aba mais larga que tivessem. Um plano havia se formado em sua cabeça. Logo, Lady Barr, usando um chapéu de abas largas, caminhava com confiança pelos corredores da mansão. No entanto, não conseguiu chegar à sala de visitas, pois seu caminho foi bloqueado. Madame, acho melhor a senhora voltar para seu quarto, disse o mordomo da família, fazendo uma reverência respeitosa. Mas Ebelia respondeu que o Duque Adelhart a aguardava. O mordomo então explicou que a condessa já estava conversando com ele. Ao ouvir isso, Ebelia parou, surpresa, imaginando se a própria condessa realmente havia se dignado a conversar com o Duque. Se fosse verdade, talvez fosse até melhor assim. Não vou voltar, disse com firmeza, acrescentando que não poderia deixar o Duque esperando. Em pouco tempo, ela estava se aproximando das portas da sala de visitas, que estavam entreabertas. Vossa Graça, como já disse, ela não está bem agora, podia-se ouvir a voz da madrasta. A mulher insistia para que o Duque visitasse sua noiva em outra ocasião. Parada à soleira, Ebelia entendeu que a condessa Barn queria preservar sua reputação a todo custo, pois se ela aparecesse naquela condição, destruiria a imagem de esposa magnânima que havia cultivado. Ao ouvir passos se aproximando, a condessa exclamou severamente que havia dado ordens para que ninguém entrasse. Ebelia entrou na sala com um sorriso, antecipando a reação da madrasta. Assim que a condessa a viu, seu rosto se contorceu de raiva, mas ao mesmo tempo, o horror era visível em seus olhos. O Duque, por sua vez, mostrou-se apenas levemente aborrecido com a demora da jovem. Ebelia se desculpou, dizendo que precisava de tempo para se recompor, já que a visita havia sido tão repentina. Após alguns segundos, o Duque a examinou com mais atenção. Aliás, por que está usando um chapéu de passeio? Perguntou ele, observando-a enquanto ela se remexia, tentando esconder o rosto com o chapéu. Percebendo que algo estava errado, o homem deu um passo à frente, com um só movimento, retirou o chapéu da cabeça da garota. O agora desnecessário acessório feminino acabou caindo no chão. Isso também é uma ferida de uma queda? Ele perguntou à garota atonita, já sabendo a resposta. A condessa Bernan tentava explicar que Ebelia era apenas um pouco desajeitada, mas o Duque pediu que ela falasse por si mesma e repetiu a pergunta, se aquilo era mesmo uma ferida causada por uma queda. Que tipo de homem é ele? Pensou a garota, olhando para Cassis. Ele poderia mesmo estar tão irritado com isso? Isso é a marca de um golpe,
concluiu o duque, seu rosto escurecendo. Ele estendeu a mão e segurou cuidadosamente o rosto da jovem, tentando examinar melhor. De qualquer ângulo que se olhasse, aquela ferida não poderia ser resultado de uma simples queda. Quem foi que ousou levantar a mão contra minha noiva? Ele perguntou, voltando-se para a Condessa Barnaia. A mulher estremeceu visivelmente de medo e começou a jurar, com a voz trêmula, que não tinha batido nela. Nesse momento, Ebelia tentou assegurar ao duque que a ferida não era tão grave assim. Mas Cais não queria ouvir desculpas. Ele já havia tirado suas próprias conclusões sobre o que acontecia ali. Não permitirei que minha futura esposa permaneça em um lugar como este. A partir de agora, a senhorita viverá em minha mansão, ele disse com firmeza, não tolerando objeções. Ebelia, que não esperava por tal reviravolta, apenas exclamou de surpresa. E essa surpresa só aumentou quando o homem segurou sua mão com delicadeza, mas firmeza. Caminhando em direção à saída, Cassis não soltou a mão dela nem por um segundo, conduzindo-a atrás de si. Lady Bernan e o Duque Adelhard deixaram a mansão dos Bernan. Assim, o homem e a mulher se encontraram em uma carruagem a caminho da propriedade dos Adelhard. Abelia demorou um pouco para recuperar os sentidos, mas quando o fez, perguntou indignada ao duque o que ele estava fazendo. E você, senhorita? Ele devolveu a pergunta. Ela estava sendo tratada tão terrivelmente em casa. Por que, então, havia pedido o rompimento do noivado em vez de pedir ajuda? A garota respondeu que não importava como estava sendo tratada lá, e que ele não deveria se preocupar com isso. Ou você está fazendo isso para me forçar a romper o noivado? Ela perguntou, provocando silêncio no interior da carruagem.